Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais um dia, tudo bem? Então, a nossa primeira proposta já foi para o grupo e agora nós vamos falar um pouco sobre matemática e a nossa disciplina de hoje é falar sobre os ângulos. Tá? Acho que vocês já ouviram falar, né? Ângulo de 90 graus, de 50, 180 graus, né? De 50 graus. Só que essa parte da matemática que a gente vai entrar agora é uma parte onde nós vamos falar sobre especificamente o nome de cada ângulo, tá? Então, ângulo é uma abertura, tá? Entre duas semirretas. A gente aprendeu ontem o que é uma semirreta, né? Eles são duas aberturas, basicamente assim, ok? E de duas retas, tá? A unidade do ângulo, ela é representada em grau, tá? Que é aquela bolinha que é colocada em cima de cada número, que é chamado de grau. E eles são classificados em três tipos. O primeiro, o reto, o agudo e o obtuso, tá? Esses são os três ângulos que nós vamos estudar agora na nossa disciplina. Então, recapitulando, o ângulo é formado por duas aberturas de uma semirreta, tá? Então, se a gente pensa em semirreta, a gente pensa que ele tem um ponto que ele vai parar, ok? Semirretas são duas retas, tá? Para identificar o ângulo, eu preciso usar o símbolo do grau, tá? Que é aquela bolinha. Vocês vão ver já já no cartaz que eu preparei. E eles são divididos em três tipos de ângulos. O primeiro é o reto, o agudo e o obtuso. Sabe aquela régua? Eu não tenho ela aqui, tá lá na escola, uma redonda que a gente usa, que tem graus nela. Depois até mando uma foto para vocês. Então, ela é exatamente isso que nós vamos estudar hoje. Então, para medirmos o valor de um ângulo, nós temos que utilizar um objeto chamado transferidor. Tá? Esse transferidor é uma régua que seja aquela metade daquela régua arredondada, que ela é assim, arredondada, e ele é chamado de transferidor, para que a gente possa desenhar o ângulo ou medir o ângulo, tá bom, pessoal? Então, quando um ângulo ele é utilizado, ele pode ter 90 graus, né? Ele pode ter, de um lado ele pode apontar 90 graus e do outro ele pode apontar 50 graus. Portanto, depende de qual tamanho da reta que eu vou fazer, tá, gente? Então, olha só. Todo lado do ângulo, ele aponta, um dos lados aponta para a medida 0 graus e a outra medida que vai identificar se é 90, se é 50, se é 120 graus, tá? Então, toda medição de ângulo, ela deve ocorrer como como eu vou mostrar para vocês agora. Um dos lados fica apontado para o 0 e o outro lado aponta para a medida da abertura do ângulo. Tá? Então, olha, o vértice do ângulo é que o local onde as semirretas se originam, tá? Deve ficar no centro da base do transferidor, tá bom, gente? Mas, professora, para que a gente usa isso? Olha, isso é muito usado, principalmente com a construção civil. A gente tem a utilização disso para várias obras, para medir piso, para medir canto de parede, né? Então, os ângulos, eles são muito usados. E aí, eu preparei aqui uns cartazes que vai ajudar vocês a entenderem um pouco melhor, tá? Esse primeiro cartaz aqui, ele tá dizendo, ó, um ângulo, segurar melhor aqui, ó, um ângulo pode ser representado da seguinte maneira, pelas vértices, ok? E pelos lados, tá? A vértice é um ponto que interliga um ao outro e é representado pelo lado de cada reta. Tudo bem? Até aqui? Beleza. No outro cartaz, como eu disse que nós temos três nomes de ângulos que a gente está conhecendo hoje, que é o reto, o agudo e o obtuso, nós vamos conhecer passo a passo. Esse aqui é o ângulo agudo,
tá? Eu vou explicar. Ó. O ângulo cujo a medida seja menor do que 90 graus e maior que 0 graus é chamado de agudo. Observem que por quê? Esse espaço que ele está representado aqui, ó, tá? Ele é maior do que ele, olha, ó, aqui a reta, tá vendo? E o coisa. Então, como eu expliquei aqui, olha, a medida seja menor do que 90 graus, aqui eu não tenho ele em 90 graus, tá? E maior do que 0 graus, ele é chamado de agudo. Uma medida, tá? Um ângulo cuja medida ela seja igual a 90 graus, ele é chamado de reto. É notório, né, gente? A gente consegue ver, ó. Aonde está o ângulo, ó? O ângulo ele está aqui, ó. Tá vendo? Então, ele é chamado de reto, tá? O agudo é quando ele não se encontra nas mesmas medidas e o reto, ó, é quando eles se encontram aqui, ele tem a função de estar reto. E um ângulo cuja medida seja maior do que 90 e menor que 180, ele é chamado de obtuso. Ó, é o que eu tô explicando aqui agora. Olha os desenhos, olha, gente. Tá vendo? São duas linhas retas, só que ele aqui, neste caso aqui, ó, ele é maior do que 90 e menor que 190. Ele não tem a função como o outro reto, mas ele tem uma parte maior do que a outra e ele é inclinado. Observem que ele é diferente. Então, quando vocês verem esse tipo de ângulo, ele é obtuso. Vou passar tudo de novo para vocês verem. Esse aqui é o desenho de um ângulo reto, tá? E esse aqui é o desenho de um ângulo agudo. Tá bem? Vou repetir. Desculpa, gente. Reto, tá? E o ângulo obtuso. Deixa eu juntar aqui para dar tudo certo. Obtuso, certo? Ó, ângulo reto. Ok, pessoal? E o ângulo agudo, tá? E a primeira folha que eu mostrei... Ai, desculpa, gente. Não é corona, tá, gente? É só alergia mesmo. Então, e aqui, como eu mostrei pra vocês, o que é um ângulo? São duas retas, tá? E ele tem uma vértice, que é a emenda de um com o outro. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa aula hoje de matemática. Desculpa aí os espirros, mas eu já tô muito atacada de alergia. E façam o dever direitinho, qualquer coisa é só me chamar, tá? Eu vou estar ajudando vocês. Não é difícil essa matéria, não. É fácil, vocês vão ver. Eu vou estar botando lá no grupo para vocês poderem fazer as atividades. Ó, e outra coisa. Lembra que eu falei sobre a produção textual, que é o relato de viagem, e eu estou aguardando a foto de vocês, tá? Vê se vocês conseguem fazer, por favor, a produção textual até sexta-feira, tá? Porque ela é avaliativa e aí eu preciso para poder lançar a notinha de vocês, tá? Saudade, beijo e um ótimo dia para vocês.